Tap, tap, that beat so clean. Boa noite pessoal da Rádio Web Líder de Erval, diretamente do Arroio Grande. Agora vamos conversar aqui com Hélio Renato. Ainda não podemos falar muitas coisas, mas virá o ano que vem muitas novidades, né, Hélio Renato? Muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Líder Erval. Com certeza, é um ano de mudança, um ano de transformações. Esperamos 2026 com novidades. Na área do campo político, vamos fazer renovações no nosso quadro político da nossa metade sul. O Hélio, que é representante aí da pecuária, né, pecuarista, o município de Erval, que fica aí a fazenda, como é o sítio, o que tu tem em Erval aí, no situa aí? Eu sou produtor rural, pecuária charrua no município de Jaguarão. E me diz uma coisa. Mas sou natural do município de Erval. Erval é a minha querida terra natal, e seguido estou presente, participo junto com a comunidade ervalense, seja do agro, do comércio e a população em geral. Agora mesmo, nesse fato ocorrido do rapaz natural de Erval que estava desaparecido, onde, graças a Deus, foi encontrado. Eu, na minha participação na co-irmã Rádio H-Sul de Erval também, na minha participação sábado, eu afirmei e cravei que ele ia ser encontrado com vida, e a família ia ter uma resposta, e Deus encaminhou tudo pelo caminho certo, e hoje ele está sob medicação, está sendo atendido. Toda a nossa comunidade ficou satisfeita com o resultado e o empenho das pessoas que não mediram esforço para ajudar nas buscas do nosso conterrâneo Tico Godoy. Uma pergunta, Hélio. Sendo pecuarista, vendo esse cenário todo, né, a Expo Inter, números não foi muito bom, a Expofeira aqui no Rio Grande, ao meu ver, não foi muito o que esperava. Conversando com os empresários que estiveram ali patrocinando, por exemplo, eu conversei com o pessoal da Alvorada Tratores, Alvorada John Deere, né? Eles vendem tratores da John Deere, implementos da John Deere e manutenção em si também. Conversando com eles estiveram na Expo Inter e tudo, e eles disseram que o setor esse ano agrícola tá bem, não como eles esperavam, né? Fora do que os outros anos. Com certeza, né? Este é um ano muito difícil, principalmente para a agricultura, é um ano de sobrevivência. A agricultura vem sofrendo, foram 3 anos de seca, depois aquelas enchentes devastadoras que dizimou lavouras, maquinários, animais, e sem falar corrompeu a esperança de um povo que não se entregou, lutou e continua lutando. Então, a agricultura passa eu acredito, no seu pior momento, que é um momento de preços baixos, custos muito altos, insegurança para quem quer produzir. As linhas de crédito hoje anunciadas não são nem perto do que chega na mão do produtor rural. É muito difícil. A parte da pecuária já está bem mais satisfatória, os preços estão bons, os mercados de carne, embora com a taxação hoje dos Estados Unidos, mas temos mercados, a deficiência de produção de carne é muito grande. As pessoas não têm, na sua grande maioria, noção quanto custa produzir 1 quilo de carne para botar na gôndola do supermercado e chegar à mesa do consumidor. É caro produzir carne, leva bastante tempo. Então, esse é um mercado que eu acredito, eu aposto, que por um longo prazo ainda vai se manter, diferente da questão da agricultura. A gente lida com o clima, o governo atual não olha para o lado da agricultura como deveria. Então, o quadro da agricultura é bem mais difícil, principalmente aqui na nossa metade sul, que não deveria de ser. Nós temos potencialidades enormes de crescimento, nós somos a única região
provavelmente do Brasil, que tem 3 lagoas de água doce dentro do nosso território. Nós temos o superporto de Rio Grande, nós ligando comercialmente com o mundo inteiro. Temos hoje a malha ferroviária que sai do porto, ligando diretamente à fronteira oeste, e era um dos planos do governo Bolsonaro, expandir a malha ferroviária até o norte do estado, que é passando pelo centro em direção ao norte do estado, que é onde concentra as maiores riquezas do nosso Rio Grande. No final das contas fomos abandonados, né? Com certeza. Hoje nós politicamente estamos enfraquecidos. Nós somos num universo de 1.300.000 habitantes e não temos um deputado estadual aqui da nossa região. Os deputados são todos do meio e do norte do estado. Então, todos os recursos, via as emendas parlamentares e outras coisas, são canalizados para o centro e para o norte do estado. Para nós, sobra algumas migalhas de deputados paraquedistas que aparecem mais no ano eleitoral. É importante a ajuda que eles nos dão, mas o nosso povo, a nossa região, ela merece mais do que isso e ela quer e precisa mais do que isso aí. Então nós precisamos, aproveitando o ano de 2026, que é um ano eleitoral, nós unirmos para eleger um deputado estadual, e essa união tem que partir dos sindicatos rurais, das associações comerciais, e trabalhar um nome estadual e um nome federal que atenda às necessidades aqui da nossa metade sul. Estou fazendo uma adenda para complementar. A venda, o quilo da arroba hoje, o arroba em si tá 10,15, né? Para prazo, tu fica com 10,30. E essa retração prevista para o ano que vem de 9%, a nossa carne bovina aí vai afetar muito grande, porque 9% não é 1, 2, 3%, é quase 10% aí de retração prevista para a entrada do ano 2026. Com certeza, isso aí já é influência do ano eleitoral. É óbvio que o governo vai querer baixar bastante as commodities, seja carne, grãos, para baixar o preço da comida. Mas só que baixando o preço da comida tem a outra contrapartida. Vai matar o produtor, que seria a nossa galinha dos ovos de ouro. Vamos manter por quanto tempo e a que custo os preços dos alimentos baixos? O alimento tem que ter um preço bom, mas um preço que remunere o produtor. Senão não adianta, baixa na gôndola do supermercado, mas e quem produz fica como? Se de 10 produtores, 5 parar, é uma questão de 1 ano, 2, e esse preço baixo vai dobrar lá na frente. Então, isso é bem complicado e o risco acontece. Por quê? O ano eleitoral que tem no ano que vem. E uma pergunta, essa nova organização aí que foi feita pelo governo federal de tributar os mais ricos, mudar o imposto de renda, dar uma margem maior para o imposto de renda, até, se não me engano, ficou o teto a R$5.000, não mais. Eles queriam um teto de 2 mil e pouco, mas conseguiram um teto de R$5.000. Como é que fica hoje para o produtor, para o empresário? Como é que fica essa mudança? Isso aí é mais uma medida eleitoreira. É bom para o pequeno, com certeza, mas e como é que vamos fazer com o grande, que é o grande gerador de emprego deste país? Nós temos que preservar o empresário, o investidor. Tem que ser uma taxa justa de impostos. Não adianta eu taxar o meu patrão, e se o meu patrão tinha 10 funcionários, vai ficar com 5. Ou vai parar? Hoje tem empresas por esse Rio Grande, pelo Brasil, fechando. As grandes empresas do Rio Grande do Sul estão indo para o Paraguai. Ora, veja só, estão migrando para o Paraguai porque o governo é um governo de direita, é um governo que visa favorecer quem produz e quem gera emprego e riqueza para o seu país. Então, as empresas, eu te citaria assim, 10 grandes empresas do Rio Grande do Sul, que estão parando as atividades aqui por causa da inviabilidade de custos de produção, impostos, estão indo para o Paraguai produzir lá. Outras estão fechando, estão indo... A fechadeira é muito grande. Então não adianta, nós temos que
atender a classe mais baixa, que é a mão de obra, mas também temos que dar respaldo ao investidor, ao empresário. Senão não adianta, essa conta vai chegar e nós vamos pagar caro ali na frente isso aí. Esses 4 anos desse desgoverno, o dano que estão fazendo ao país e ao nosso Rio Grande, nós vamos pagar na frente ali, isso aí. E em questão do Paraguai, cada vez ele tem conseguido dobrar suas metas, né? O governo em si, né? E mesmo assim, com essa livre comércio que eles têm, vamos dizer, né? Eles conseguem ainda bater os tetos fiscal deles ali e manter, né, a República do Paraguai cada vez mais um ícone, né? Eu queria que o Brasil fosse 30% pouco que o Paraguai, né? Do outro lado aqui nós temos o Uruguai, que é o contrário. Sim, sim. O Paraguai abriu os olhos com o tempo e caminhou em direção à direita. E hoje tu vê, eles são um país próspero, um país que tá vindo investidores de vários lugares para produzir, para transformar ele num grande país, diferente de nós, com esse desgoverno que tem. Qual é o país que vai querer investir nessa insegurança que tem? Olha o STF nosso, olha os ministros que tem, olha o pessoal que está governando esse país. Que credibilidade tem? Nenhuma. Qual é o país, qual é o empresário sério que vai investir no Brasil num momento desse? Nós perdemos a oportunidade com o governo Bolsonaro de ser um país de primeiro mundo, de ser um país mais próximo dos Estados Unidos para virar uma Venezuela, onde o povo na Venezuela não come a banana, eles comem a casca da banana, e os que podem fogem de lá. Entende? Ninguém quer ir para a Venezuela, ninguém quer ir para Cuba, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, porque é o país do capitalismo e todo mundo busca o capitalismo. Sim. Uma pergunta agora, a questão que tu entrou no tema, Venezuela. A Venezuela está agora cerco norte-americano, né? Um cerco com pretexto, na verdade, voltado à questão da segurança norte-americana por causa do narcotráfico e o cartel Los Sois, né? E os Estados Unidos acusa o próprio Maduro de ser o chefe do cartel. E pro Brasil, eu não vejo pro Brasil isso uma insegurança, né? Para o Brasil inseguro, porque se essas facções estão ao nosso lado aqui, são coordenadas por um Estado, né? Deixa o nosso Estado inseguro também, né? Ao momento que, em qualquer momento, pode se acontecer desses cartéis querer tomar áreas ou invadir áreas para fazer mais fácil o livre comércio dessas drogas. Tu, Hélio, sim, com certeza. Te perguntar, na tua visão de nação, como o nosso presidente mesmo disse que o nosso presidente disse que temos que não querer guerra no nosso vizinho aqui e proteger a soberania. Mas quando a soberania se torna uma narconação? Com certeza, o risco é muito grande. O momento que vive a América do Sul, ele é bem delicado. Eu nunca tinha visto uma situação como estamos vivendo agora. A Venezuela praticamente está cercada com um poderio americano que não tem outra saída a não ser a queda do Maduro, né? E essa parte dos narcotraficantes, aqui para o nosso lado, é uma porta aberta, porque esse atual governo enfraqueceu as instituições, ele enfraqueceu a Polícia Federal, ele enfraqueceu o Exército, porque não está no objetivo de governo deles isso aí. Eles querem favorecer as facções. Então, o risco é muito grande do nosso Brasil, porque nós estamos aqui do lado, né? Claro, só que assim, eu vou te dizer com toda certeza, falo para os nossos ouvintes, após a queda do Maduro, provavelmente o governo americano vai olhar para o lado da Colômbia e Brasil. Sim. Porque eles sabem, hoje os Estados Unidos, o governo Trump, sabe mais do que vem acontecendo no Brasil, do que aconteceu nas eleições de 22, do que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro, aquele 8 de janeiro, com as pessoas inocentes presas, sem condições nenhuma, sem ter direito a julgamento. Isso tudo o governo americano está sabendo.
E está agindo no momento certo. As pessoas que pensam que o Trump é louco, não, o Trump é um estrategista, é um cara multimilionário, não é por acaso. O cara é um estrategista. E isso vai afetar a vida das pessoas em toda a América do Sul. Sim. Tomara que, né, nessa mudança de políticos na Venezuela, a Marina Corina possa assumir, né, o seu lugar dela de direito. Uma pergunta que fica, Hélio. Agora vamos voltar assim, ó, pra mais local aqui, Sudeste Gaúcho, né? Agora uma coisa chega final de ano, todo mundo quer aquele churrasquinho, quer comer aquele assado, né? E aí começam os abigeatos também, que a gente sabe. Como é que tá a situação aí? Como é que a coisa se anda? Essa parte do abigeato e da insegurança no campo foi uma das minhas falas na participação na Coirmã Rádio Agaçu de Erval no sábado. É bem complicada a situação, só a nossa empresa, a Pecuária Charrua, já foram furtadas 22 vacas, nos causando um prejuízo de mais de 100 mil reais, entende? E é claro que precisamos, né, de uma ação imediata, de criar uma política pública exclusiva e voltada à segurança no campo. Hoje o campo, as coisas estão muito valorizadas, o gado tem liquidez imediata, maquinários caros, fertilizantes defensivos, sem falar do nosso bem mais precioso, que é o material humano, as pessoas que vivem e moram no campo, que estão à mercê da criminalidade. E outra coisa, né, eu tenho acompanhado aí, tenho andado em algumas reuniões, e o que vejo? Os dados da segurança pública do Estado não condiz com a realidade dos municípios. Para eles, a questão dos crimes de abegiato está normalizado, inclusive os dados que eles têm diminuíram, e a realidade nossa do campo e dos municípios, não, aumentaram. E não tem como não aumentar. Hoje temos um déficit de caminhonete, um déficit de soldados para trabalhar na área rural. Para cada soldado que se forma, 1,2 se aposenta ou entra em licença médica. A área de patrulhamento é muito extensa. Hoje deve ser 3 ou 4 policial militar para atender os municípios daqui da região. Eles fazem o que está ao alcance deles, o que eles podem, mas não supre as nossas deficiências de insegurança no campo. Em compensação, hoje, a própria Brigada Militar, para suprir a falta de efetivo, estão usando o drone. Um policial com um único drone consegue patrulhar em torno dele uma área de 5 quilômetros. Isso aí é uma inovação, é um caminho a seguir. Nós, das propriedades rurais, também temos que fazer a nossa parte, investir em segurança, investir em drone, investir em monitoramento por câmeras, né? E sem falar que as pessoas também têm que ficar mais atentas, têm que ficar sentinela do que acontece na região. Eu sempre digo, não pode gritar um quero-quero que lá na nossa região que nós não fiquemos sabendo. Tem que estar esperto, tem que estar ligado. E hoje tem os grupos de WhatsApp, que é uma ferramenta com boa tecnologia e barata e está ao alcance de todo mundo. Movimento não é estranho na região, bota no grupo de WhatsApp. Entende? Então, hoje é o caminho, os monitoramentos por câmera na fronteira oeste, na região de Santana do Livramento, estava insustentável a questão dos roubos de gado. Então, os produtores investiram em monitoramento de câmera e isso ajudou bastante, entende? Mais ou menos por aí a situação. Complicada essa questão. Mas cabe aos produtores se mover, porque se depender dos órgãos de segurança pública, eles estão sentados numa situação que é totalmente diferente das que nós moramos no campo. Eu tenho participado de várias reuniões e tenho visto isso aí. O Estado, eu acho que acontece muito isso aqui na parte sudeste do Rio Grande do Sul. Eu acho que a nossa brigada, na verdade, nossa Secretaria de Segurança Estadual deveria olhar mais e investir mais em tecnologia, né, para cada vez mais. O problema não é só o monitoramento, tá? O outro problema é a ação da brigada e tentar pegar esses indivíduos, né? É outra questão. Sim, no caso lá do nosso roubo lá da nossa propriedade,
Eu praticamente sei os dois que entraram. Se eu tivesse conseguido que a polícia quebrasse o sigilo telefônico desses dois suspeitos, que na realidade são suspeitos, não tem comprovação, são suspeitos, quebrasse o sigilo telefônico desses, não iam achar só as nossas vacas, iam achar talvez o fio de uma rede bem maior que atua na nossa região. Mas hoje no Brasil só se quebra sigilo de telefônico de político brasileiro, não se quebra mais de bandido. Pois é bem complicado, né? Complicado. Hélio, eu te pergunto mais uma coisa. O que tem de previsto pra ti, o Hélio Renato, né, agora o ano que vem, tua projeção pro ano que vem, né? O que esperamos do Hélio Renato? Pré-candidato? A princípio, o meu objetivo é ajudar a eleger o Zuco governador. Quem é o Zuco? O Zuco foi o deputado estadual mais votado e, na última eleição, o deputado federal mais votado. É um deputado federal atuante, defensor da direita em todo o Brasil, é o nosso futuro pré-candidato a governador. Então, o meu objetivo é eleger o Zuco governador, o Marcelo Van Harten é senador, a gente temos que botar a maioria de direita no Senado em 2026, porque o Senado é o único que tem a obrigação e a condição de travar o STF. O povo não pode fazer nada em relação ao STF, mas o Senado tem a obrigação de fazer alguma coisa. Mas como tem um monte de rabo preso lá, eles não fazem nada. Então é o momento, é a oportunidade do Brasil eleger a maioria de senadores da direita. Então, nós temos aqui duas possibilidades de eleger 2 senadores. As vagas é para 2. Então, nós temos o Marcelo Van Harten e provavelmente o Sanderson. Não sei se o Sanderson vai para a federal ou vai para o Senado também, mas nós temos a chance de botar 2 senadores do Rio Grande do Sul. Tá? E eleger o Zuco governador. E em relação... Estamos trabalhando aí numa possível pré-candidatura a deputado estadual, devido à carência da nossa metade sul de não termos representatividade. Na eleição passada eu concorri a deputado estadual e fui o único candidato do agro aqui da metade sul de Rio Grande, Santa Vitória, Pelotas. Só que quando não consegui fazer uma campanha, como provavelmente conseguirei no próximo ano, 2026, se concretizar a minha pré-candidatura, será uma situação totalmente diferente. Vamos apresentar um objetivo porque o sindicato rural, as associações comerciais irão apoiar a minha candidatura. Nós vamos apresentar essa realidade da nossa região e por quê. Então, o objetivo é o Zuco governador. E, inclusive, quando nós estávamos falando agora da questão da insegurança e dos abigeatos, eu estou preparando um projeto que vai chegar ao nosso futuro governador Zuco, que seja um projeto ligado dentro da realidade aqui da nossa metade sul, de insegurança no campo. Isso é muito importante, a gente pegar cada vez mais, assegurar, né, o que é as nossas propriedades, né, nossos bens, porque assim, ó, se a gente não proteger aquilo que é nosso, daqui a pouco já não é nosso, nem nossas vidas é protegida hoje em dia, né, se a gente vai parar pra falar. Então, o aumento da criminalidade é absurdo. Hoje o campo está muito despovoado, facilita a ação de abigeatários e delinquentes. Por assim, um dos motivos foi o fechamento das escolas rurais. Os últimos governantes vêm promovendo um fechamento das escolas rurais e empurrando a população para a cidade, deixando o campo cada vez mais abandonado. Antigamente não tinha escola rural para tudo que é lado, hoje estão todas fechadas. E não é este governo, são vários governos que já vêm promovendo isso. Então o campo está cada vez mais abandonado, facilitando as ações dos bandidos. É isso. Então precisamos nos adequar a essa nova realidade. Hoje, temos que usar os grupos de WhatsApp, eu tenho que ficar de olho na tua propriedade, tu tem que ficar de olho na minha, entrou um carro de noite, tu tens que botar no grupo de WhatsApp, descer um caminhão
estranho, tem alguma alteração. Hoje nós temos que interagir entre nós na região. Na verdade, está se criando, na verdade, uma patrulha, na verdade, civil, porque a polícia não consegue monitorar, não consegue atender a cidade e o campo. No final das contas, os proprietários têm que estar criando um sistema para tentar coibir a ação desses indivíduos e muitas vezes colocar as suas vidas em risco tentando fazer esse sistema. É uma coisa que complicada, né? Sim, com certeza, né? Hoje a polícia é muito pouco efetiva, as áreas de patrulhamento são muito extensas, então o troço está na nossa mão. Vamos investir em câmeras, vamos investir em drone, e essa questão das câmeras tem que ser algo que envolve a administração municipal, o governo do estado, mas se eles mesmos têm os dados que são fora da realidade, como é que tu vai convencer seja os órgãos de segurança pública, a própria prefeitura, que temos que investir em monitoramento? Hoje, por exemplo, vou citar um exemplo, a cidade de Bagé, tu não entra e não sai que ninguém saiba. É monitorado por os 4 cantos. E nós não temos nada aqui, ainda estamos na era da pedra, nós precisamos evoluir, caminhar para esse lado. Hoje nós temos que nos adequar, seja os municípios, seja nós produtores, à nova realidade. Cada vez mais focar em centros de monitoramentos municipais, né? Seria uma ideia muito boa. Hélio, o que tu deixa aí o que tu pode deixar de recado e agradecimento aí o povo de Erval, de Arroio Grande, né? Que estão nos ouvindo. E vamos finalizando essa entrevista, eu deixo aberto para ti agora deixar aí as tuas considerações. Eu quero agradecer à Rádio Líder Erval pela oportunidade. Erval, minha querida terra natal, aonde estou sempre presente junto a essa comunidade, ao pessoal de Arroio Grande, a cidade de simpatia. Deixo um abraço ao meu amigo Marcelo Silveira, presidente do Sindicato Rural, abraçando eles. Eu abraço toda a comunidade de Arroio Grande e de nossa metade sul toda. Vamos nos organizar, vamos lutar. Nós tivemos a oportunidade de ter um governador por 2 mandatos aqui da nossa metade sul, aqui da nossa Pelotas, e nada contribuiu para o desenvolvimento da nossa região. Lamentavelmente, a gente tem que chegar ao ponto de dizer que tivemos um governador por 2 mandatos, e o que ele fez? Qual é o desenvolvimento que ele promoveu aqui para a nossa metade sul? Eu mesmo te respondo, nenhum. Então, precisamos nos organizar, vamos eleger o Zuco, vamos eleger o Marcelo Van Hart, senador, e quem sabe eu não esteja na disputa como pré-candidato a deputado estadual da metade sul, representando o agronegócio, representando o comércio e a população em geral. Eu deixo aqui um abraço e uma boa noite a todas as famílias da nossa comunidade aqui da metade sul. Fiquem com a proteção de Deus hoje e sempre. É isso, acabamos aqui de entrevistar Hélio Renato, produtor rural. Muito obrigado quem está ouvindo aí e vamos continuando com o programa.